Olá, queridos, que nesse dia especial a graça, o amor, a bondade de Jesus possa tocar o seu coração, trazendo força, ânimo e encorajamento para você. E nesses dias onde tem tantas más notícias, onde tantas coisas estão difíceis para nós, eu quero sempre compartilhar algo do céu com você, porque as boas notícias, a mensagem de Deus, nós precisamos procurar por elas como um grande tesouro que vai nos sustentar e nos fortalecer nessa estação. E eu tenho meditado nesses dias no livro de Malaquias, nas últimas semanas aí, né, nós olhamos juntos na igreja, em alguns vídeos, para o livro de Jeremias, Ezequiel, Lamentações, esses livros proféticos que falam sobre um povo escolhido de Deus, mas que passou por tanta dificuldade, tanta devastação na sua vida pessoal, espiritual, por causa de escolhas erradas que eles haviam feito. E quando nós olhamos para o livro de Malaquias, muitas coisas já haviam sido restauradas na vida deles. O templo já havia sido reconstruído, eles estavam novamente voltando ao lugar que o Senhor tinha para eles, mas eles estavam caindo num lugar de infidelidade, com a casa de Deus, com a sua família. Homens não estavam sendo fiéis no seu casamento, deuses estavam se infiltrando na vida deles. Eles estavam dando mais atenção para a sua própria vida, para os seus desejos, do que para o reino de Deus, para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eles estavam trazendo sacrifícios impuros para a mesa do Senhor. Os sacerdotes estavam completamente fora do seu chamado. Havia engano na casa de Deus, eles não estavam trazendo a mensagem do Senhor. Quando nós olhamos para Malaquias 2:7, nós precisamos olhar para essa palavra, para esse chamado ao sacerdócio. Ele era para aquela estação para alguns homens separados, mas hoje eu e você, cada cristão, é parte desse reino de sacerdotes que o Senhor plantou sobre a terra. E diz aqui: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas esses aqui estavam se desviando do caminho. Mas e nós? Qual é o nosso papel nesses dias? Como nós temos desenvolvido o nosso sacerdócio? Nós somos aqueles que temos o conhecimento de Deus no nosso coração apenas como uma teoria, ou nós estamos colocando em ação, em prática, esse chamado? Nós somos para essa estação os mensageiros do Senhor? Sim, nós somos, e nós precisamos ocupar esse espaço, porque ele é nosso. E sabe, aqui fala também sobre o julgamento do Senhor, fala que o Senhor havia se cansado com aquelas palavras daquele povo. Eles estavam fazendo coisas que eram más diante dos olhos do Senhor, e ainda assim eles olhavam e diziam: onde está o Deus da justiça? Eles ainda se queixavam sobre as coisas que estavam fora do que eles desejavam. Mas ainda assim, né, nós vamos perceber que o Senhor continuava chamando eles para perto, o Senhor continuava levantando homens como Malaquias para serem profetas naquela geração, para alertarem o povo do que estava acontecendo e de como eles deveriam retornar ao seu primeiro chamado, como eles deveriam deixar de roubar a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, na maneira como viviam a sua vida. Em Malaquias 3:13 está escrito assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Então aquele povo que já havia andado com o Senhor, que já havia provado tantos milagres da parte de Deus, eles estavam questionando a Deus. Eles estavam dizendo: será que vale a pena andar com Deus? Porque olha aqueles ali, eles fazem tudo errado, eles são arrogantes, eles têm maldade nas suas mãos e eles estão prosperando. Será que existe hoje uma parte do povo de Deus que tem se colocado nesse lugar? Será que por algum momento nós temos nos colocado nesse lugar de às vezes olhar para a nossa vida e achar que é inútil servir ao Senhor? Quão triste é esse lugar, quão ingrato é esse lugar, mas sabe, nós precisamos permitir que o Senhor confronte o nosso coração. Mas tem uma palavra aqui para aqueles que perseveram, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que não abandonam o lugar da aliança, e diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Então, sabe, onde existem pessoas que temem ao Senhor e elas estão conversando, elas estão se relacionando, elas estão se encorajando, o Senhor para e Ele presta atenção nessas pessoas, porque sabe, isso é algo raro nessa estação.
Isso é algo raro, mas isso atrai os olhos de Deus. E diz assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Então sim, esses que temem ao Senhor, esses que honram o nome de Deus, eles serão lembrados. Aqui diz que foi escrito um memorial para que o Senhor fizesse lembrado essas pessoas. E o versículo 17 é maravilhoso e diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor. Sempre que tem uma palavra onde está escrito assim, diz o Senhor, Deus disse, Deus falou através da boca de um profeta, preste atenção, porque isso tem muito valor. E diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então sim, o Senhor tem dito, vai haver o dia da minha justiça, da minha vingança, eu virei sobre a terra para colocar todas as coisas em ordem. É a promessa de Deus, ele fala aqui no capítulo 3 de Malaquias, no começo, que haverá esse dia. E nesse dia ele vai olhar para esses que temem ao Senhor, que honram o nome de Deus, que perseveram mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia da dor, mesmo no dia que nós não entendemos todas as coisas e nós não temos todas as respostas, nós sabemos quem é o nosso Deus. Então, eles serão o meu tesouro pessoal, então eu e você seremos considerados o tesouro pessoal de Deus. Será que Deus vai tratar bem o seu tesouro pessoal? Diz aqui, eu terei compaixão deles, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu e você precisamos nos tornar esses que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, filhos que lhe obedecem. Esse chamado é para mim e para você. Nós somos plantados nessa terra, nessa estação, nós vivemos nessa geração com um propósito. E nós temos uma mensagem que não vai ser proclamada apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa intenção e com a nossa busca por sermos esses filhos que amam o Senhor, esses filhos que lhe obedecem.